Boa noite, Renê. Tudo bom, querido? Boa noite, Sinara. Prazer falar contigo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, falar sobre pão. Bom, o prazer é todo meu. Eu vou contar para vocês a história. Olha só, eu já faz tempo, já faz muito tempo que eu faço pão em casa. E aí, durante a pandemia, eu descobri o canal do Renê. O canal do Renê se chama Pão da Casa. Gente, é um canal muito bacana e o jeito do Renê, a verdade é que o Renê, ele não sabe disso, mas foi uma das minhas maiores companhias durante a pandemia e acredito que ele foi companhia de muito mais gente durante a pandemia também. Tá? Então eu vou conversar com o Renê sobre essa história do pão de fermentação natural, tá? Que é o nosso foco aqui, não é qualquer pão. Coloca aí, Gui, a foto do pão da panela de ferro que eu fiz hoje aqui para mostrar pro Renê. Ó, não tá tão bonito, Mas tá porque ele grudou, Renê, ele grudou no fundo, sabe? No esqueci. Bonetão. No No banner. cesto de fermentação, né? A gente fala em No cesto. português. Ele grudou um pouquinho no cesto, então ele arrancou um pedacinho em cima, mas ficou ótimo. É um pão de açafrão, pão de açafrão que eu faço pelo método do Renê. Já faz um tempo que eu uso direto esse método, que ele é muito prático. Depois vocês vão lá e vão ver como que é, tá? Como que é. Deixa eu só mostrar aqui. Mostra aí, Gui, os principais vídeos, os vídeos mais vistos do canal do Renê, o Pão da Casa. Coloca aí aquele levantamento, aquele print que eu fiz dos vídeos mais vistos, que aí o pessoal já procura. Olha aí, ó. Esses são os vídeos mais acessados do canal Pão da Casa, tá? Como fazer fermento natural. Ele ensina como você faz o fermento natural. Tem 2.300.000 visualizações. Esse aqui, ó, pão de fermentação natural fácil, é esse que eu estou falando para vocês, que é o pão feito na panela de ferro, um método muito prático, porque ele não sova, sabe? Ele envolve dobras e não sovas. Tem 1 milhão de visualizações. O pão francês artesanal, esse eu vou mostrar o vídeo depois, com 840.000 visualizações, e o pão mais fácil do mundo, com 758.000 visualizações. Renê, você é um craque, viu? Eu não sei, eu me sinto honrado por fazer parte dessa, eu acho assim, dessa pequena revolução artesanal que começa na cozinha das nossas casas e com as nossas mãos, uma redescoberta da mão enquanto uma ferramenta que tem a capacidade de traduzir aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, e que não seja só ficar apertando o botão, né? Porque hoje em dia a gente está cada vez mais só usando a mão para apertar botão. Então eu fico super feliz, super honrado, né? O canal ele começou de uma forma totalmente despretensiosa para a gente compartilhar, que os amigos ficavam pedindo, Renê, faz, ensina como é que faz, assim. Aí um amigo que filmava, disse, vamos gravar. A gente gravou essa receita do pão mais fácil do mundo, e eu, quando fui ver, tinha muita visualização e as pessoas pedindo mais, eu falei, nossa, vamos fazer um canal no YouTube, que até agora, ultimamente, já tem 1 ano e pouco, que tá meio devagar lá nas minhas receitas, mas a gente tá voltando devagarinho. Eu queria começar, né, essa entrevista contigo falando como é que começou a tua história com pão, porque você, de formação, tem outra formação, não é? Você é da área de exatas, eu acho. Não, eu sou da administração. Uhum. E a história é o seguinte: eu estava na Inglaterra, na época, fazendo meu doutorado. Eu fiz doutorado em administração, eu sou professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no programa lá de mestrado e na graduação em administração. Lá eu trabalho com tecnologias alternativas de gestão. Essa é a minha temática. Enfim, estava na Inglaterra fazendo pão, e tem uma característica do pão na Inglaterra, mudou bastante. Mas quando a gente chegou na Inglaterra, eu e minha esposa, a gente já estava com uma preocupação muito grande, que era tentar reduzir lixo, principalmente plástico, né? E tentar ser um pouco mais autônomo e reduzir o lixo. Quando a gente saiu do Brasil, isso foi 2006, e chegou lá, aí a gente já estava com o costume no Brasil de olhar quanto de lixo a gente estava gerando por semana. E
nossa quantidade de lixo aumentou muito, porque um país muito mais industrializado, né? A dinâmica dos produtos processados e ultraprocessados era muito mais forte, e eu vi aquele monte de lixo, e eu falei assim, não consigo reduzir lixo, não consigo reduzir lixo. E um dia eu estava no supermercado, e falei assim, até o pão nesse país, além de ser ruim, vem ensacado. Não tinha padaria, como a gente ainda tem no Brasil, né? Que você vai lá na padaria da esquina e compra. Na Inglaterra tinha acabado, tá voltando isso, né? Voltando forte nesse movimento artesanal. E aí que eu pensei, puxa, se eu deixar esse pão e tentar fazer um pão em casa, talvez seja um saquinho de plástico a menos. Essa foi a deixa. E daí, meu pai, minha mãe, né, eu nasci no Rio Grande do Sul e eles faziam pão em casa, eu e meus irmãos, a gente tinha a função de ficar, era um pão sovado, né, de torcer o cilindro manual. E para resumir essa história que é longa, eu deixei o pão ensacado, voltei para casa com 1 quilo de farinha, né, e um sachêzinho de fermento. Segui a receita que estava no pacote da farinha, né, tentando olhar ali, e coloquei no forno. Para quem nunca fez pão em casa, ou quem já fez, sabe que quando você faz o pão, coloca para assar, dá uns 15 minutos, começa aquele cheirinho de pão fresco. Eu já não conseguia mais sair da frente do forno esperando, será que vai crescer? Será que... E quando eu saí e tirei o pão do forno, né, não era o pão mais lindo do mundo, mas era o pão. É mais ou menos como a gente olhar para um filho, né? E falar assim, nossa, eu fiz isso com a minha mão. E de lá para cá, isso tem 2006, aí tem alguns anos já, eu venho fazendo pão toda semana, e aí com uma paixão tão grande que a gente começou a compartilhar, né, no canal, depois com cursos aqui onde a gente mora, na colônia Vitimarsum, curso online, e assim foi, a coisa foi crescendo e ficando muito legal, e eu acho que é assim, essa revolução, né, que a gente começa do produto artesanal, do produto de excelência, feito com carinho, e que ele não vai além de só alimentar o corpo, porque a gente transmite com pão ou com qualquer produto artesanal que a gente coloque as mãos, a gente transmite afeto, né? E acho que esse é um ponto central, tudo que a gente faz é com bastante afeto. É muito gratificante o pão, né? Quando a gente vê o resultado final, aquele pão crescido, bonito, é uma das atividades da culinária mais gratificantes, eu acho. E você falava, eu me lembro que no seu vídeo tinha um cartaz atrás que falava em levante, né? Que era um trocadilho de levante com levain, que é o fermento natural, né? Eu achei Isso. muito interessante esse movimento de você fazer seu próprio pão como uma revolução, porque comer é um ato político, né, Renê? Com certeza. E aí tem Nossa, tem várias dimensões que a gente pode abordar disso, mas eu vou falar de uma assim que é muito cara para mim, né? O que toca muito o meu coração, porque quando a gente faz algo com as mãos, como um pão, né? E levain, o levain é o nome do fermento natural em francês, né? Se chama levain, então o levante. E por que eu acho que, como você falou, ele é um ato político, né? E para mim, o ato de fazer o pão, ele tem um interesse que está muito vinculado com o compartilhar, né? E quando eu comecei a fazer pão, daí eu fazia o pão, e era tanto amor por fazer o pão, fazia um, fazia dois, né? E aí eu comecei a levar na faculdade, levava para os alunos, né? E eles comiam. De repente, as pessoas começaram a pedir pão. René, me dá o pão, me vende pão, me vende pão. Eu não conseguia vender, mas eu dava para as pessoas. E ao dar, as pessoas retribuíam com alguma coisa. E o que eu fui aprendendo nisso é que quando a gente compartilha algo que a gente fez com tanto carinho, a gente ganha a maior riqueza da vida, que são os amigos. E isso é revolucionário. A gente investe tanta energia, tanta coisa da nossa vida, muitas vezes numa acumulação de capital, né, ou de um bem material, sendo que a maior riqueza, uma coisa que eu aprendi, que a maior riqueza da vida são os amigos, é aquilo que a gente pode ter. Por isso que eu acho que é revolucionário, é um ato político. Quando e eu costumo falar para o pessoal, né, assim, quando você for fazer um pão,
aproveita e não faz um, faz dois, né? Um para você, um para compartilhar. E eu acho que pão é igual cerveja. Não tem graça tomar cerveja sozinho, como não tem graça comer pão sozinho. Então a gente tem que fazer para compartilhar, para trazer as pessoas de volta à mesa, né? Essa é assim, uma coisa que toca no meu coração, e por isso que eu acho que ele é um ato político. A gente precisa resgatar nessa visão do artesanal e usar as nossas mãos, essas várias dimensões. E a primeira, que eu acho que é a mais importante, é o compartilhar, restabelecer essas relações de bairro, de vizinhança. Segundo, é resgatar a casa, que a casa hoje ela virou um espaço de consumo. Né? Você sai de casa, trabalha, compra as coisas e consome isso, basicamente apertando o botão para aquecer comida ou para consumir. Mas a casa, eu vejo ela, a casa tem uma vocação para criar coisas, para produzir, né? Que seja a nossa comida, que seja um pão, que seja aprendizagem. Né? Esse é, na minha visão, a essência, algo que a gente precisa resgatar, não deixar, porque quando a gente olha para os nossos antepassados, né, para os nossos avós, né, e eu lembro, por exemplo, da minha avó, mesmo quando eu era criança, a casa estava sempre em produção, né, fazia comida, fazia o jantar, fazia pão, fazia bolo, né, da minha avó era geleia, e assim, estava sempre aquela coisa e as pessoas se agregando isso. Eu acho que esse é não sei, pode ser uma visão minha, mas penso que é algo que talvez não seja importante a gente não deixar morrer. Né? E não deixar reduzir o papel da casa. E quando a gente faz, a gente quer compartilhar. E no compartilhar, como estava dizendo, né, a gente ganha a amizade, ganha a maior riqueza da vida. Se a gente tem amigos, jamais vai ser pobre. É verdade. Olha, o pessoal está aqui comentando, deixa eu ler uns comentários para você. Léo Rocha, um pão macio, sem ser cascudo, com uma ghee bem gostosa, é bom demais. Com azeite também fica uma delícia, mas margarina já é apelação. Não dou conta, não. A gente também não gosta, não. Não, margarina não. Margarina não. A Maria Angélica Codibelli fala, é bom demais fazer pão. A Claudiane França de Souza fala, amei a revolução do artesanal, faz todo sentido. A Miriam Ramos fala, eu faço, demorei para acertar, mas consegui. Pessoa Campo fala, John Lennon disse uma vez que fazer pão foi algo revolucionário para ele. Ricardo Pereira fala, eu como mineiro fui acostumado a comer pão de queijo e eu faço toda semana. A única diferença é que vou assando a massa durante a semana. Ó, o pessoal adora, né? O pão é uma paixão, né? Agora eu queria falar uma coisa para você, Renê. Na pandemia, né, gente, teve um fenômeno que alguns apelidaram de pandemia. Pandemia. Tá todo mundo fazendo pão em casa, né? E acho que foi durante esse período que o canal do Renê explodiu. E agora? Agora, o pessoal parou de fazer pão, Renê? Essa é uma pergunta interessante. De fato, a pandemia assim, cresceu muito. Pão, né? A palavra pão virou Google Trend, né? Estava no topo. O nosso canal cresceu muito durante a pandemia. E é super feliz de ver as pessoas fazendo pão em casa. Aí a tua pergunta, eu acho que volta naquela questão da resistência, né? Quando teve a pandemia, as pessoas ficaram em casa, e daí você se vê na casa e se pergunta, bom, o que eu faço agora? Né? O pão ele foi um caminho, só que eu acho que tem um movimento, deu vamos chamar assim, uma arrefecida, né? Deu uma acalmada, a tendência das pessoas se engajar novamente com a atividade, né? E o mundo que a gente vive é ultra cheio de atividade. Mas a gente segue, a gente segue fazendo aquilo que gosta, né? Então, continua. Eu mesmo assim, o meu canal eu tive que dar uma segurada também, né? Passei por uns problemas de saúde, mas a gente segue. Aqui em casa sempre tem pão, não é? Então... Aqui em casa também, desde antes da pandemia. Mas você sabe que, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, talvez as pessoas tenham diminuído um pouco esse ritmo de fazer pão em casa, mas teve uma coisa que não tem volta, que são a multiplicação das padarias de fermento natural, viu? Aqui em Brasília não tinha nenhuma e agora tem várias. Sim, e isso é muito
é muito legal, né? Porque, primeiro, quando a gente resgata... uma coisa que eu queria falar, assim, eu acho que quem, na pandemia, começou a fazer o pão e se engajou e experimentou o sabor de um pão caseiro, bem feito, com 4 ou poucos ingredientes que tem na cozinha, é difícil voltar, né? Porque você vai comer o pão mal feito, pão ultra, eu chamo de pão ultra processado, que não dá para chamar de pão, você já sente azia, estufa e aquilo lá. E dentro desse processo, tem várias pessoas que volta e meia eu encontro, assim, eu comecei a fazer pão no seu canal e agora tem uma padaria, eu fiz curso com a gente, agora tem uma padaria. E esse movimento da gente ter do pequeno comércio local, que valoriza os nossos produtos, que principalmente entrega para a comunidade um produto bom, justo e saudável, eu acho que todo mundo sai ganhando. Então, é bem legal ver isso no pão, tenho certeza, né, que assim, na época que eu comecei, quase não tinha pão de fermentação natural, já estava esquecido, né, a gente está falando isso aí de uns 14, 15 anos atrás, na Inglaterra mesmo, era lá começou a voltar o pão de fermentação natural, e eu acho super legal ver isso brotando em todo lugar, né? Essas padarias brotando em todo lugar. Então, sei lá, ficou de novo honrado de fazer parte, né, de um pouquinho da história de algumas dessas padarias, né? Hoje aqui em casa a gente recebeu a visita de um casal da Bahia, o Léo e a Nath. O Léo trabalhava com petróleo lá na Bahia, mas estresse e coisa e tal. Começou a fazer pão na pandemia, hoje 100% pão, né? Pequena padaria lá em Catu, na Bahia. Legal! Meu conterrâneo, um abraço aí, ó, padaria em Catu. Em Catu, na Bahia, e assim, e aí você vê assim, esse amor, o carinho, e aí ele fala assim, olha, na nossa cidade não tinha pão de fermentação natural, então tem um processo de acostumar as pessoas aprenderem a apreciar esse sabor, de construir esse sabor. Eu acho muito legal. Então aqui, hoje até estavam lá com o forno a lenha, falei assim, fica aí fazendo pizza que eu vou lá conversar com a Sinara. Uma horinha só, daqui a pouco você volta. Olha, o Eusébio Cavalcante, de Remígio, Paraíba, está falando aqui, ó. Aprendi a fazer pão com o Renê. Eu, sem dúvida, eu comecei muito instintivamente, e também em livros, e com certeza com o Renê melhorou muito a minha técnica, tá? Recomendo muito. Que legal. E aí eu queria que você explicasse para as pessoas por que o pão com fermentação natural é diferente daquele pãozinho que a pessoa, todo mundo fala, adoro um pão francês e tal, mas por que é diferente, né? Eu gosto muito quando você fala, Renê, que o pão tem o seu tempo e o pão sem o tempo da fermentação, onde é que ele termina de fermentar? Exato. Então, a primeira pergunta, que é... Não, acho que na verdade eu vou começar de trás para frente. Você falou assim, aonde que ele termina de fermentar? Primeiro, assim, o pão é resultado de uma massa, normalmente de farinha de trigo, mas pode ser centeio, né, outras misturas, que é fermentada. O que a gente não pode esquecer? Que o pão é resultado de fermentação. Fermentação é um processo biológico, né, do metabolismo de micro-organismos, né, o principal deles que gera o gás carbônico se chama levedura, e a levedura ela vai transformar na farinha de trigo tem amido. Quando encontra com a água, a enzima vai lá e quebra em açúcares simples, né? A levedura, ela vai lá e come esse açúcar, né? Na verdade, a humanidade acabou se acostumando e alguns micro-organismos também gostam de açúcar. Então, ela come esse açúcar, processa, né, e produz gás carbônico e álcool. Mas aí o que acontece? A gente vive, o mundo que a gente vive, o mundo moderno, orientado pela dinâmica da técnica da eficiência e da acumulação, né, do máximo possível. Sim, fermentação é um processo que demora. A enzima precisa um tempo para quebrar esse amido em açúcar, para ser convertido em gás carbônico e álcool. Né? Só que se você vai fazer pão orientado
para quanto eu vou ganhar, para fazer o máximo possível, você vai querer acelerar esse processo de fermentação. E aí você tem, primeiro, uma série de aditivos que podem ser incluídos na massa para acelerar, uma quantidade de fermento muito alta, seleção de micro-organismos, de leveduras que fazem esse processo muito rápido. E o que acontece? O pão, tipicamente, o pão convencional, ele fica pronto em cerca, na média, entre 90 minutos, mais ou menos. Porque está orientado para ser o máximo da eficiência. Aí o que acontece? Esse pão não quebrou os carboidratos, não quebrou a proteína, que é o glúten, lá tem gliadina, glutenina, que precisam ser quebradas porque são de difíceis de digestão. Então, o glúten tem uma proteína de difícil digestão, mas a gente é inteligente. E a gente inventou uma forma, uma tecnologia para lidar com a proteína que é de difícil digestão, como, por exemplo, a da carne também é, a do leite também é. A gente fermenta, a gente transforma leite em iogurte, em queijo. A gente pode fermentar a carne, fazer salame, e o pão, a farinha, a gente fermenta. Mas aí o que acontece? Se você come um pão que é mal fermentado, que é muito rápido, aí você come, dá 30 minutos, começa a estufar, começa a sentir azia, porque o pão vai fermentar dentro do estômago. E esse é o problema. Então, essa é a primeira parte da resposta. A segunda, que é a diferença do pão comercial, que é fermentado só com uma levedura, que é a levedura industrial, que é o pacotinho. Dá para fazer pão bom aquilo lá também. Mas o fermento natural, que a gente chama, ou o levain, que você comentou, é uma cultura de micro-organismos, e ela é selvagem. Esses micro-organismos, que são leveduras selvagens, mas que também têm lactobacilos, que são selvagens, que estão no ar, na pele, na casca do trigo. Você mistura farinha e água, e lá no meu canal eu mostro como fazer isso. Você mistura farinha e água, cuida disso ao longo de alguns dias, normalmente umas 2 semanas, e aqueles micro-organismos, eles vão formar uma comunidade, uma cultura. Alguns vão produzir álcool e gás carbônico, outros vão produzir ácido acético, outros vão produzir ácidos láticos e uma série de outros compostos que vão dar complexidade para o pão. Complexidade de aroma, complexidade de sabor, a casca fica mais crocante. E tem um aspecto que é central. Esse pão, ele nutricionalmente, ele vai fazer bem, ele vai ser um probiótico, ele vai ser um alimento que vai contribuir com a comunidade de micro-organismos que a gente tem no sistema digestivo também. E isso faz toda a diferença. É vivo, né, Renê? É vivo, exatamente. Então, mas, veja, por que a indústria acostumou a gente comer pão francês quentinho? Porque o tempo distante, em média, do pão francês é de 4 horas. Se você espera ele esfriar, ele começa a ficar murcho. Eu sei que muita gente vai me criticar, mas hoje uma boa parte do pão francês, que é o pão mais consumido no Brasil, ele é feito a partir de uma pré-mistura. Essa pré-mistura ela é pensada para que o processo seja estável, rápido e replicável várias vezes. Só que tem uma série de componentes, de aditivos químicos ali, que transformam o pão nesse, que poderia ser num produto ultra processado, e que o nosso corpo não sabe o que fazer com aquilo. E isso vai, inclusive, alguns produtos que já foram proibidos em vários países, como a azodicarbamida, que foi inventado para a indústria da borracha, ou se utiliza a indústria da borracha de PVC, a gente coloca isso no pão. Para quê? Para que o pão tenha mais volume e mais ar, porque se o pão parece grandão, você tem mais ar e tem volume, ele parece anual, mas está vendendo pouca massa. Então, a gente redescobrir, e esse é um processo milenar, tem mais de 10 mil anos que se fermenta o trigo, que se fermentam outros cereais para fazer o que a gente chama de pão, mas usando esse processo de fermentação lenta. Então, o que a gente precisa redescobrir é a fermentação lenta, a fermentação natural. Porque se você olhar, muita gente hoje, provavelmente várias pessoas que estão aqui assistindo a gente, vão pensar, puxa, eu tenho azia quando como pão, ou tenho uma sensibilidade ao glúten, não me faz bem.
esse pão industrial, ele tem uma história, o pão industrial tem uma história de menos de 100 anos, e é nesse período, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, que você tem o desenvolvimento de um processo rápido de fermentação, né, com força mecânica e com uso de aditivos, e também é o período em que se aumenta exponencialmente o número de casos de pessoas com intolerância a glúten. Diferente de doença celíaca, que é uma outra coisa, mas que Sim, tem e é intolerância ao glúten. pouquíssima gente E que é tem. pouquíssima gente, né? Que de fato Demonizam o glúten, quando, na verdade, o problema é a fermentação, né, Renê? Exatamente. Então, a fermentação é uma tecnologia que a gente aprendeu a dominar, mas em nome da técnica, da eficiência, a gente foi jogando ela de lado e tenta reproduzir com processos mecânicos algo que só micro-organismos conseguem fazer. Tem vários estudos que mostram que a gente é muito mais um coletivo do que um indivíduo, né? Porque a gente só no nosso sistema digestivo tem mais de 3 trilhões de micro-organismos, né? Que são fundamentais para a nossa saúde, que vão controlar aí desde o nosso humor até o nosso sono, né? Só que a gente vem cada vez reduzindo mais, né? Buscando mais eficiência. Então, é um dilema, eu acho, que a gente vive. Eu fico feliz que o artesanal tem voltado. As pessoas têm redescoberto os sabores, têm redescoberto mais saúde e o potencial que está na nossa mão, né? De usar a mão, eu digo assim, para traduzir afeto num produto. Eu vou mostrar para vocês. Eu separei 2 videozinhos que eu peguei lá no Instagram do René para mostrar para vocês. O primeiro é ele falando justamente sobre o pãozinho francês da padaria. Eu quero mostrar para vocês aqui. Coloca aí, Gui, por favor. Pode ser o maior inimigo da sua saúde. E não é por causa do glúten. O glúten não é o maior inimigo da sua saúde, como falam por aí. O problema do pão francês é que ele se tornou um alimento ultraprocessado. Ele não tem só farinha, água, sal e fermento. A maioria do pão francês vendido no Brasil é feito a partir de uma pré-mistura, produzida industrialmente. Quando você compra o pão francês na padaria, você não tem acesso à lista de ingredientes. Mas eu vou mostrar para você o que tem num pacote de pré-mistura para pão francês. Farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, tem sal, açúcar, estabilizante éster de ácido diacetil tartárico, mono e diglicerídeos de ácido graxo, lactato de cálcio, polissorbato 80, melhorador de farinha, ácido ascórbico e azodicarbamida. Dá para chamar um produto ultraprocessado de pão? A boa notícia é que a gente pode fazer o nosso próprio pão artesanal, honesto e saudável em casa. Dá uma olhadinha na receita que está aqui na descrição. Pode tirar, Gui, porque depois eu vou mostrar o outro videozinho onde ele ensina vocês a fazer um pãozinho francês em casa, tá? Não é nem um pouco difícil, dá para fazer em casa, né? Eu tenho um amigo que faz pão de fermentação natural, René, e ele fala que o pão francês, na verdade, não dá para ser chamado de pão, que é mais um biscoito, né? No máximo. De novo, mas se você falar esse pão, eu também não chamo esse pão industrial de pão. Inclusive, acho que, se eu não me engano, é na Irlanda. Eles proibiram o Subway, que é aquela rede de chamar o que eles vendiam para fazer o sanduíche de pão. De tanto ingrediente, aí você pode ver, né, o que tem nesses pães industrializados. Então, pão é uma combinação de farinha, água, sal e fermento. Algumas tradições não usam nem o sal, né? Mas isso é pão. Mas, como você postou aí no vídeo, eu falo assim, muitas vezes a gente acha que o pãozinho está comprando um pãozinho que é farinha, água, sal e fermento na padaria, e não é. A gente não tem acesso à lista de ingredientes. Na minha opinião, esse é um problema. Né? É algo que a população precisa estar consciente. Eu não tenho nenhum... assim, se a pessoa quiser conscientemente se alimentar com esse produto, tá tudo certo. Né? Mas a gente precisa saber. Eu
na minha opinião, as pessoas precisam saber o que estão comendo. Claro. Né? E esses ingredientes que parecem inofensivos, né, cada vez tem mais evidência científica de que eles têm um impacto no médio e longo prazo na nossa saúde. E isso é grave. E aí tem uma outra coisa, Sinara, que eu acho legal. A gente vai começar com o pão. Você pode começar com um pãozinho francês, né? Tem a técnica para fazer casquinha crocante, macio. E assim, poxa, além de você fazer, tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal em toda essa história. Você começa com o pão. A gente redescobre o potencial da cozinha e você não para mais. Eu sei que aqui em casa, eu mudei aqui para Colônia, assim, eu comecei a fazer pão em casa, de repente eu comecei a fazer geleia. A gente chama dos companáticos, né? Então, eu quero fazer. De repente eu falei, não, mas eu posso fazer os meu bacon. Será que eu consigo fazer bacon? Aí você começa a fazer bacon. Aí, de repente, eu estava fazendo cerveja, aí estava fazendo nata, manteiga, né? Agora eu estou querendo porco aqui, né? Então, assim, é algo muito legal que resgata. Eu vou falar uma coisa que não sei se talvez eu vou ser até meio acadêmico demais, mas assim, resgata a nossa essência no sentido de ser criador ou produtor antes de ser só consumidor. Que todo mundo se olha no espelho e fala assim, eu sou consumidor. Tá, tudo bem, a gente consome muito, mas a gente também é produtor, a gente também é criador. E isso, a gente redescobrir, se olhar no espelho e falar assim, não, eu posso fazer. Se a indústria me der um pão ruim, eu vou fazer em casa. Se a indústria quer que eu coma margarina, vai dizer, não, eu vou fazer manteiga. Nem que eu compre o creme e vou bater, porque não tem segredo nenhum fazer manteiga, né? É só pegar o creme de leite e chacoalhar, bater, vai virar manteiga. Eu acho que é esse. Então, tem algumas. Eu fiz aquela manteiga que você ensinou, ficou muito boa. É uma manteiga fermentada também, Isso, né? porque você fermenta, que era como antigamente se fazia, né? Você tirava o leite, só que o leite tem que. Você deixa ele descansar no frio para ele formar aquela capa de gordura em cima que é a nata. Nesse processo, muitas vezes ele começava a fermentar um pouquinho. Então, aí todo dia, né, ela fica o leite para separar, você tira a nata para fazer a manteiga. Então, a manteiga que é fermentada. E tudo que é fermentado, você ganha muito mais sabor, né, em termos de complexidade, sem contar todo o aspecto probiótico, o aspecto nutricional que está envolvido com a fermentação. Exatamente. Eu estou aqui separando as dicas do René, que eu esqueci de mandar para você, viu, Gui? Mas as dicas, ele tem dicas também para dar aqui no final, tá? Você acha que a pizza... Ontem eu comi uma pizza de fermentação natural, que isso também surgiu, né? Fermentação longa, na verdade, que eles Isso. chamam. Eu comi ontem aqui numa pizzaria que eu recomendo muito aqui, pessoal de Brasília, chama Papi Pizzas. Eles fazem... A massa é deliciosa, né? Então, o recheio nem importa tanto, que a massa é tão boa. E eles fazem essa pizza de fermentação lenta. A gente comeu 2 pizzas, mais ou menos, e voltamos para casa sem a menor sensação de fastio, né? É impressionante. A pizza também faz diferença você comer uma pizza de fermentação longa, né? Faz toda a diferença. E é legal que você falou, né? O tempo é central para a fermentação, ela precisa de tempo. Né? Então, a pizza, se ela é feita com fermentação longa, vai ser uma experiência. A pizza, ou a massa de pizza, a massa de pão. Então, mesmo que para quem está assistindo a gente e fala assim, eu não tenho fermento natural, não sei muito bem o que é isso. Se for lá no nosso canal, tem um monte de receitas que a gente usa o fermento convencional, aquele fermento que você compra no pacotinho, não é o pozinho de fazer bolo, é fermento mesmo. Mas todas essas receitas são de longa fermentação. Esse é o ponto central, porque vai ficar muito mais leve. Quando você experimenta um pão ou uma pizza, uma massa de pizza, você não volta para casa e depois você come 2 ou 3 pedaços e tá pesado, tem dificuldade para dormir. Sim. Não, você vai comer uma pizza de fermentação longa ou de fermentação natural, que fermentação natural já vai ser longa naturalmente,
o processo de digestão vai ser muito mais fácil. Então, depois que a gente experimenta isso 1 ou 2 vezes, não, é muito difícil voltar. Eu não É consigo. muito difícil. Eu não consigo. Você acha que engorda menos? Eu sou daquela lógica, assim, coma menos e coma melhor, né? Então, eu acho que, bom, não sei o que eu vou te dizer. Bom, Tem você come bastante pão e é magrinho, né? Igual meu amigo Cláudio, que faz pão, e ele fala assim: eu como 1 quilo de pão e estou. Ele realmente está cada vez mais magro, ele não engorda nada. Então, você vê, aqui em casa vai mais ou menos. Esse pão que você fez vai mais ou menos 1 por dia. Né? Eu tô com dois meninos aqui na fase de crescer. Eles pegam um pão assim, fatia de 2, 3 dedos, assim, a cada. Então vai muito pão. Mas aí você falou uma coisa de não engorda. Eu não tenho pesquisa e evidências sobre isso, mas o que eu posso te dizer que aí eu tenho coleção de artigos vários. Né? Que primeiro, essa longa fermentação é a fermentação natural, ela vai pegar o carboidrato, né, ou o amido, e vai quebrar e vai consumir. Então a levedura vai tirar a maior parte, que se você não come o pão de fermentação lenta nem natural, você vai dar para os micro-organismos que estão no processo de digestão. Então, e isso assim, faz toda a diferença. Então a quantidade de açúcar é muito pequena no pão de fermentação natural. E de proteína, de glúten também, não dá para dizer que é um produto sem glúten, mas ele é um glúten totalmente quebrado, né? E aí, não sei. Eu até já pensei em fazer a conta de quanta farinha a gente já consumiu aí desde que a gente vem fazendo pão em casa, na mão. Foi muito. Vou ler aqui os comentários do pessoal. A Dida Baiana está falando: não posso comer o pão da padaria, faço o meu pão. A Zéza Teixeira falou: deu vontade de fazer pão. Era essa a intenção. Exatamente essa a intenção. É isso aí. Tem bastante gente aqui que fez meu curso, eles se chamam de enfarinhados aqui, ó. Enfarinhados, né? Porque assim, quem faz o nosso curso vira enfarinhado, né? Assim, tem a turma do fundão lá, tem os enfarinhados. Eu vi com a mão suja de fazer pão. Isso aí. A Claudiane França está falando que é libertador fazer. Maria José Rosa Teixeira pediu para repetir o nome do canal: Pão da Casa. Pão da Casa. Pão da Casa. A Claudiane faz a própria ricota, requeijão. A Fátima França diz que adora fazer pão com fermento caseiro. É outro gosto. Maria Angélica Godibelli fala: meu pai fazia manteiga com a nata do leite, mas hoje o leite não tem nata. No tempo do pai, a gente comprava leite do produtor. Chegava naquelas latonas de alumínio, né? Eu me lembro quando eu era criança também, lá no interior da Bahia. Sim. Fabrícia Ercília Morgan. Boa noite, mestre Renê. Enfarinhada presente. Fabrícia enfarinhada. Gino, né? Pessoal, a gente começa a fazer pão e vai virando uma grande família, né? Porque aí manda mensagem, tem grupo do WhatsApp, vai ficando amigo. Eu chamo assim, vai ficando amigos nas fornadas, né? O amigo nessa caminhada, nessa jornada de fazer pão, que é muito legal. E aí volta naquilo que a gente estava falando lá no início: a maior riqueza que a gente pode ter na vida são os amigos. É verdade, é verdade. E aí, olha só, o Renê, eu fiz, tá? Durante a pandemia, várias vezes essa receita simplíssima, de pão francês, né? Tô vendo aqui, tem um amigo nosso aqui, Renê, que está sempre aqui no nosso canal. Deixa eu olhar aqui para achar aqui o comentário dele que eu vi passando aqui. Que falou assim: eu adoro. Aqui, ó. Adeildson Ribeiro Teixeira mora fora do Brasil. Não lembro agora onde é que você mora, Adeildson, mas ele fala: pãozinho de sal com mortadela e tubaína de Guaraná, delícia demais. Também adoramos. E por isso o Renê vai ensinar para vocês como fazer o pão francês, esse que você come na padaria, bem gostoso, caseiro, tá? Que não leva todos aqueles 300 ingredientes que não tem nada a ver com pão, que pão é farinha, sal, fermento e água, né? Você pode isso aí. acrescentar cereais e tal, não sei o quê, mas é básico, não tem nada daquelas outras coisas que a gente não sabe dizer o que é, né? Não tem. Exato. Coloca aí, Gui, o vídeo dele ensinando.
de comer pão francês ultraprocessado, mas a gente também pode Esse, comer eu acho que pão não é francês esse, né? crocante, macio, Assim, saboroso, quentinho, com é. manteiga derretendo e saudável. Esse pão francês, eu começo misturando 500 gramas de farinha, 10 gramas de sal, 5 gramas de açúcar, 5 gramas de fermento biológico e uma colher de chá de banha ou qualquer outra gordura, menos margarina, e 300 gramas de água gelada. Aí eu misturo tudo até os ingredientes combinarem, cubro e deixo descansar uns 5 minutinhos. Depois que a massa descansou, eu amasso ela por uns 2 ou 3 minutos e deixo ela descansar novamente, uns 5 ou 10 minutos. Antes de colocar a massa para fermentar, eu amasso mais uma vez. Coloco numa bacia, cubro com plástico e levo para a geladeira. Esse é o pulo do gato. Eu deixo a massa fermentar dentro da geladeira por cerca de 12 horas. Ela cresce um pouco, desenvolve sabor e principalmente isso dá tempo para as enzimas naturais presentes nos ingredientes da massa, como a amilase e a protease, quebrarem as moléculas de proteína do glúten em fragmentos menores. Aí eu retiro a massa da bacia, divido em cerca de 10 porções e modelo os pãezinhos. Desse jeito. Coloco a ponta da massa na mesa, estico com o rolo e enrolo colocando numa forma que já está untada. Aí eu deixo os pãezinhos em temperatura ambiente, até eles dobrarem de tamanho. O tempo que isso demora varia dependendo da temperatura, se é mais quente ou mais frio. Quando os pãezinhos estiverem dobrando de volume, e os meus quase passaram, eu pré-aqueço o forno a 250 graus. Faço um corte não muito profundo, com uma navalha ou uma faca afiada em cada pãozinho. Cubro com papel alumínio e levo para o forno. Após 10 minutos assando, eu retiro o papel alumínio e deixo assando mais uns 10 ou 15 minutos, até os pãezinhos chegarem na cor que eu gosto. O desafio agora é esperar eles esfriarem um pouquinho, passar uma manteiguinha e comer o pão francês feito à mão, em casa, sem química, bem fermentado e saudável. Muito bom. Gente, você viu, Adeildson, que dá para você comer seu pão francês com mortadela que você gosta, só que não precisa ser o da padaria, né, René? É isso aí. Agora, é bom que você falou assim, tem, como você disse, né? Tem muito. Eu não quero colocar todas as padarias no mesmo pacote. Tem muita padaria fazendo um trabalho excelente no Brasil todo, né? Por exemplo, dá para fazer pão francês sem mistura. Tem muita padaria que faz pão francês sem mistura, de longa fermentação, deixa fermentando a noite e noite inteira. Eu sei porque o pessoal me criticou muito, não é todo mundo, não são todas, né? Mas a grande Só maioria 99,9%. Vamos ser muita francos, né, gente? 99,9%, infelizmente, das padarias fazem esse pão que você compra quentinho, como disse o Renê, e daqui a 5 minutos ele já não está gostoso de comer, gente. Não é verdade? Tem que esquentar de novo, porque senão ninguém aguenta comer. Já o pão que você faz em casa, ele vai ficar gostoso o tempo todo, mesmo frio. Exato. Então, e a gente nunca perde pão, né? O pão ele se transforma. Então você vai, na medida que ele vai oxidando, vai secando, você vai transformando ele em outras coisas, vai fazer um monte de coisa, né? Desde de fazer ele fritinho, rabanada, né? Colocar numa salada, dá pra fazer um monte de coisa com pão. Exatamente. Tem uma coisa que eu estou curiosa para te perguntar, né? Porque eu fico me gabando que o meu fermento, eu até mandei uma foto para o Eu vi o Vitor. Meu fermento natural Vitor, ele já está com 6 anos, né? E aí, outro dia, um cara no Twitter, ele falou assim: isso não tem a menor importância. O negócio se renova e tal, porque tem uma mística de que algumas padarias na França têm fermentos centenários que vão passando de avô para filho, para neto, para não sei o quê, e que isso deixaria o pão com um sabor mais intenso. Eu gostaria muito de saber sua opinião sobre isso. Vale a pena a gente manter o fermento ou a gente pode ir fazendo novos? Então, tem formas diferentes de responder isso. A primeira forma dela é que eu acho, é isso que você falou. Um fermento é um organismo vivo. E um organismo vivo, ele nunca é sempre a mesma coisa. Ele está sempre em
alteração, está sempre mudando. Então, os fermentos naturais, eles vão mudar? Vão mudar. Se você muda o tipo de farinha, se você muda de lugar, se você eventualmente vai mudar a água, ele pode ter uma alteração. Porém, organismos vivos também têm história. Né? Então, você fala assim, poxa, eu tenho um fermento aqui da minha padaria que começou com meu tataravô, né? E continua fazendo pão. Agora, isso significa que aquele mesmo fermento lá de 60, 70, 100 anos atrás é o de hoje, e porque ele tem 100 anos ele vai ser melhor que o outro? Não necessariamente. Ou, na verdade, não tem evidência para fazer essa afirmação. O que você tem é a história. Né? Então, você tem a história. Porque os fermentos, então, como eu disse, eles mudam. Mas, normalmente, um fermento natural, acho que alguém até perguntou aqui, eu quero comprar o fermento. Você não precisa adquirir, eu ia pedir para você responder. Você não precisa adquirir. A Vera Bilidin falou, quero adquirir, eu queria que você explicasse. Não precisa adquirir, você pode ir lá no nosso canal, ir lá e procurar como criar o fermento natural, vai aparecer, vou mostrar para você. Mas se você quiser, no dia 28 de agosto, 28, 30 e dia 1º, eu vou fazer uma oficina gratuita em que eu vou começar um fermento, vou convidar as pessoas que estiverem juntos para fazer o fermento junto comigo. Então vai ser uma semana, a gente vai começar um fermento natural. E normalmente o fermento natural, ele fica maduro, essa cultura fica madura em cerca de 10 a 14 dias, você cuidando dela. E uma vez que você criou, ele ficou maduro, você vai fazer um pão de teste, né? O pão legal, cresceu, ficou com o sabor que você gosta, você vai guardar ele. Aí você guarda como seu, né? Se não, tá lá com 6 anos. Eu tenho, assim, antes eu tinha vários fermentos, cada um com uma história, né? Vários fermentos ficavam alimentando todo mundo. Daí eu ganhei um da Dona Erna. Dona Erna, ela tinha, quando ela me deu, ela já estava perto dos 80 anos. Ela veio lá do Rio Grande do Sul e quando ela saiu com o marido e migrou do Rio Grande do Sul para o Paraná, ela trouxe o fermento no colo para não perder. E dela assim, Renê, ela me deu um pouquinho do fermento dela. Então eu falei assim, o meu fermento tem... Eu fui combinando esses fermentos, né, juntando, porque o que eu acho mais bonito disso tudo, Sinara, é a gente guardar as histórias. Não necessariamente falar, meu fermento tem 60 anos, e porque ele tem 60 anos ele é melhor do que o que tem 2 semanas. Não, às vezes até o pão feito com um fermento que tem 2 semanas, que é um fermento bem jovenzinho, ele pode ser melhor, ele vai ter características diferentes. O que o fermento natural, ele nunca é igual, porque ele é característico de cada lugar, ele é característico de cada pessoa. Sim. Da mesma forma, então, a gente pode usar farinhas parecidas, mas os fermentos, porque a gente está em lugares diferentes, usa águas diferentes, nós somos pessoas diferentes, então na nossa mão tem muito lactobacilo, né, e tudo isso vai criar um fermento natural específico, que é nosso, né, que faz parte do nosso ambiente, da nossa cozinha, da nossa casa, e aí de novo, aí eu começo a viajar nessa coisa, quando a gente reparte o pão, quando a gente quebra o pão e compartilha, a gente compartilha um pouco de nós. Né? Um pouco porque o nosso fermento ele acaba sendo muito parecido com a gente, né? Ele vai ganhando a nossa história. Eu acho super legal, né? Você fala assim, eu estou com um fermento, estou com 6 anos, e mantenha ele, mantenha a tradição. Gente, depois você deixa isso para um filho, para uma filha, para um neto, dá de presente, vai compartilhar. Inclusive, é a única coisa que eu vou deixar. É mais ou menos só o Vitor, hein? Minha herança será o Vitor. Ô, Renê, você acha outra coisa também que quando eu comecei a fazer pão, né? Eu ia no supermercado e comprava a farinha mais barata, né? A farinha de trigo mais barata do mercado, porque eu estava fazendo pão regularmente. Atualmente eu faço um pão por semana, grande, e às vezes eu compro de padaria artesanal os outros, enquanto eu estou na entre-safra, né? Mas eu estava fazendo direto pão e estava gastando bastante fermento, então eu comprava pelo preço. Você acha que vale a pena a pessoa que quer fazer pão em casa investir numa farinha melhor? Então, veja, da mesma forma que está tendo uma revolução na panificação artesanal de padarias, das pessoas fazendo pão em casa, a gente também está vendo a qualidade da farinha nacional aumentar significativamente. Sim. Então, mudou muito. Hoje você tem grãos de trigo produzidos no Brasil de altíssima qualidade.
Então, esse é o primeiro. A gente já tem uma matéria-prima de boa qualidade. A gente não é autossuficiente na produção de trigo. Muito do nosso trigo é importado, principalmente Argentina, Paraguai, alguma coisa vem Canadá, vem de fora. Só que uma vez que a gente sabe que a gente consegue produzir, né, o produto de qualidade, aí só que o que acontece? A moageira, ela pode pegar um trigo que é um pouco mais barato e fazer uma combinação, uma mistura e entregar uma farinha de uma qualidade não tão boa, né, para fazer pão. Dito isso, a segunda parte da resposta, assim, ali você não precisa comprar a melhor farinha importada para alimentar o seu fermento para fazer o seu pão. Hoje, né, tanto nos cursos a gente e o que eu ensino no canal também, usa farinha convencional que você acha no supermercado, não precisa ser a mais cara. Eventualmente, um dia você vai criar, como será que vai ser o meu fermento com uma farinha especial? Né? Às vezes você pode fazer para o pão do dia a dia. Eu não acho que seja necessário você usar a farinha a mais cara. A minha opção há muitos anos em primeiro lugar, farinha nacional, moageiras nacionais, preferencialmente locais, né? E eu tenho assim a Vitarelli aí do Paraná é muito boa. Venturelli é do Paraná, né? Eu gosto muito das farinhas orgânicas, né? Então tem a Biorgânica, uma farinha que eu uso já há muito tempo, que favorece pequenos produtores locais do Paraná, né? Que em geral eles têm lá 20 hectares que são pequenos, né? Tem produtor de trigo que tem milhares de hectares. Tem a moageira Irati, que é aqui da região, perto de onde eu moro, que também faz um trabalho sensacional. Tem vários. Eu começo a falar o nome, daí não é indicar, mas são farinhas que eu costumo usar e que estão fazendo um trabalho bem legal, né? Com o trigo, com a segregação de grãos, separação de grãos, escolha e a produção de farinhas de excelente qualidade. Então, acho legal a gente valorizar o nosso, espero, né? O Brasil pode se tornar cada vez mais autossuficiente em trigo. Acho que tem uma outra tradição que a gente precisa resgatar, que são dos nossos antepassados, principalmente para quem tem antepassado que veio da Europa, né? Que traz a tradição de comer o pão, o trigo. Só que o trigo, ele é uma cultura mais difícil de produzir. Ela é mais cara. E aí, o que os nossos avós, bisavós faziam? Você mistura o trigo para o dia a dia com milho, com mandioca, com batata. Para quê? Para fazer render o trigo. Quando você mistura, você não vai ter aquela farinha mega para fazer um pão com grandes alvéolos. Não, mas você vai ter um pão nutritivo. Por isso que, assim, não é. Eu acho que tem que desmistificar essa ideia de que você precisa da farinha mais cara do planeta, né? Não é? Eu preciso da italiana. Primeiro que a Itália nem produz tanto trigo assim, né? Para fazer o pão nosso, o pão de cada dia. Dá sim para fazer pães de excelente qualidade com as farinhas comerciais. É óbvio que tem variação, né? Então, o que eu costumo ensinar? Você vai pegar uma farinha que tenha disponibilidade no seu supermercado e você vai usar elas várias vezes. Porque quando o pão dá errado, às vezes você faz um pão, deu errado, não precisa falar assim, é culpa da farinha. Normalmente é a farinha que leva a culpa, não é? Mas não é. Normalmente é quem está fazendo o pão que não fermentou, e a fermentação é o principal processo. Então, quando você pega uma farinha, você tem que usar elas várias vezes, fazer várias fornadas para ir acertando, né, pegando a mão o jeito daquela farinha, porque apesar de a gente achar que farinha é tudo igual, não é. As farinhas têm diferenças. E, assim, bom que o mercado está mudando muito. Hoje, várias moageiras nacionais têm produzido e entregue farinhas de excelente qualidade. Né? E tem esses trigos ancestrais que também estão sendo redescobertos, né? Tem o trigo camute, tem a farinha de espelta. Aqui tem uma padaria aqui em Brasília muito boa que ele vai pegando esses grãos ancestrais e realmente é outro sabor, né? Dá um sabor, caramba! Sim, exatamente. Houve assim, da mesma forma que a gente já fez aqui a crítica ao pãozinho francês, a gente também pode fazer uma crítica na produção de grãos. Porque o que aconteceu na indústria? A indústria foi selecionando
grãos de trigo e assim aprimorando entre aspas, né, que foi selecionando esses grãos para ter grãos que tivessem mais proteína, mais glúten, que pudessem receber mais água, que fizesse o pão com mais volume, né? Porque, de novo, a lógica técnica para ser mais eficiente. E nesse processo a gente foi abandonando esses grãos ancestrais, né, que normalmente eram plantas mais altas, aí você já tem um volumoso, daí a parte da colheita que já começa a complicar, então o trigo foi ficando baixinho, né, hoje o trigo assim, tem uma planta de uns 50 centímetros, os trigos ancestrais têm 1,5 m, 2 centeio, é um bruto de uma planta, mas esses grãos ancestrais, além deles terem menos glúten, eles também têm sabores que são fantásticos, né? No Brasil, eu tenho um movimento, eu comecei a distribuir sementes, né, e que eu conseguia ir coletando, fazendo canteirinhos com esses grãos, com camute, com o espelta, centeio, né? Então vários produtores fui dando semente para eles para a gente começar a produzir. Hoje ainda esses grãos que são ancestrais, né, que são os tataravós do trigo moderno, eles são muito caros, né, e mais difícil da gente ter acesso. Então eles vêm e o preço é altíssimo. Mas eu espero que a gente também volte. E aí a gente reaprenda os sabores, não perca esses sabores e a qualidade desses grãos. Aqui no Paraná tem um produtor, lá no meu canal, tem uma série que eu fiz que chama Do Grão ao Pão, que mostra todo o processo, né? Chama Do Grão ao Pão. E daí tem um desses episódios, eu visito um pequeno produtor lá no sudoeste do Paraná, que ele tem o grão dele, sabe igual milho crioulo? Uhum. Já ouviu falar de milho crioulo? Sim, né? Claro, que é a semente de milho que você fica guardando e passa de geração em geração. Ele guarda o trigo dele, que na verdade é uma combinação de 3 variedades, com um sabor sensacional. Né? Incrível. E essa é uma riqueza que a gente já tem no Brasil, que veio com os nossos ancestrais, que está aqui, que a gente precisa preservar. Então, eu sou entusiasta, né? Tenho agora incentivado muita produção de centeio, que é um grão que a gente usa muito pouco, mas é um grão sensacional. É uma delícia o pão de centeio, delícia. Pão de centeio é muito bom, é nutritivo, ele tem outra característica de aroma, de sabor, né? Tem menos glúten também, só que ainda tem pouca produção, né? Ele está pouco acessível para as pessoas, mas da mesma forma que uma farinha de trigo vem mudando e vem melhorando a qualidade, eu acredito que muito em breve a gente vai ter mais acesso a esses grãos, que na Europa hoje já tem bastante, né? Na Europa, nos Estados Unidos, sim. Já está bem mais acessível. Olha só, a Elizabeth Nunes Maciel te pergunta, Renê, e o livro Barriga de Pão, o que você acha? Estou por fora, não sei o que é. Eu tenho até desses videozinhos aí, eu até vou postar, eu fiz eu acho, né? Ele fala algumas verdades, mas também faz um desserviço para, assim, primeiro, né? Ele vai explicar todo esse processo do que é o glúten, da gliadina, quando os aminoácidos, né? O que ela gera um processo inflamatório, é verdade. Ele vai falar nesse livro, Barriga de Trigo, todo o processo, chama Barriga de Trigo, né? Uhum. Livre-se do trigo, gente, que maldade! Ele vai fazer toda uma demonização. Assim, o que acontece? Ele faz uma demonização do ingrediente. Nada a ver. E aí, o que ele não fala? E aqui é importante para quem está assistindo a gente, né? Ele não fala da fermentação, que foi algo que a gente já comentou aqui, né? E falou bastante. É óbvio, o trigo tem uma proteína de difícil digestão, né? Com várias plantas, né? Tem como o leite, tem como a carne, tem também. Mas a gente também desenvolveu tecnologia para lidar com isso. E qual que é essa tecnologia? Ela é uma tecnologia simples, que é a fermentação, é dar o tempo para os micro-organismos, para as leveduras, para as bactérias ácido-láticas quebrarem essa proteína e transformarem, a fermentação é um processo de transformação, transformarem essas proteínas em algo que é bom para a gente. Né? Isso está, assim, o livro ignora, e aí o que acontece? Só que virou uma onda, você vai no nutricionista, normalmente, eu não sou nutricionista, né? Mas normalmente você vai no médico e ele vai querer que você tire o glúten porque ele vai gerar um processo inflamatório. Se você simplesmente olhar isso e desconsiderar todo o processo de fermentação, é isso mesmo.
Então, a gente come muito trigo? É possível que sim, né? E come muito trigo fermentado, as bolachinhas, né? Bolo, isso não é fermentado. Né? Então, e aí tem que ter, de fato, eu acho que assim, uma atenção. Mas na questão do pão, a fermentação é que a gente precisa discutir e conversar, e não tem razão nenhuma de demonizar ingrediente. Né? Como a gente já fez com o ovo, né? Teve uma época que ninguém podia mais comer ovo. Você lembra da crônica do Luiz Fernando Veríssimo falando assim, quantas omeletes eu deixei de comer por causa da demonização do ovo? Exato, Viu, Sinara? A gente está falando aqui, mas deixa eu só te falar que está armando uma tempestade aqui. Se eventualmente eu cair. Não. Mas só para assim, se eventualmente cair, é porque aqui onde eu moro é uma colônia. Então é muito fácil cair a luz. É só para você. Aí você já vai saber, né? Se cair. Não, aqui em Brasília também, quando chove, cai, viu? Ó, Marlene Polese Tomás Espósito está falando, estou aprendendo muito com você, Renê, em todos os sentidos, amando. O que eu gosto, eu vou dizer para vocês, dos vídeos do Renê, é que ele é muito simpático e explica muito bem as coisas, sabe? Ele é bem... eu acho que ele tem uma generosidade no explicar que a gente entende perfeitamente o que ele está falando. E a Claudiane França de Souza está falando que aqui em Brasília tem uma marca maravilhosa, acho que é Buritis, exatamente, que é um pessoal que está plantando trigo aqui em Brasília, cooperativado, e que está produzindo essa marca de farinha. E aí, só para a gente terminar aqui, Renê, antes de eu colocar, eu quero botar um vídeo aqui, finalzinho, antes. André Pinto pergunta, farinha 00 ou tipo 1? Eu acho que a gente já respondeu meio isso, né? Mas não tem no Brasil essa coisa da farinha 00, 01, né? Então, veja, assim, só para responder rapidamente, André, 00 e tipo 1 são classificações de farinha. Né? Só que cada país usa uma classificação diferente. Na Itália, se usa essa classificação de zeros. Quanto mais zeros, mais refinada é a farinha. Na Argentina também usa classificação de zeros, mas na Alemanha é com números. Na França é uma outra classificação. O Brasil tem duas. Usa tipo 1, né, ou a integral. Tem a tipo 2, que é utilizada na indústria para fazer cola. Né? Mas a moagem da farinha 00 e da tipo 1 é muito parecida. Né? Ela é muito, em termos de teor de cinzas, de granulometria da farinha, ela é muito parecida. É que se criou assim, essa ideia, né? Não sei se como a farinha boa, a farinha italiana 00. Não, a farinha 00 em termos, é muito parecida com a brasileira em termos de moagem de teor de cinza. Agora, eles podem usar um grão que seja melhor, que foi selecionado? Sim. Né? Mas isso que eu quis dizer, que no Brasil também está mudando. E a nossa farinha tipo 1 está melhorando muito. Né? Ela tá melhorando muito. Você tem moageiras que estão dando muito mais as características do grão no pacote. Então, de novo, para mim não precisa buscar um importado. A gente precisa valorizar o que a gente tem. A gente está no país mais rico do planeta, em biodiversidade, em pessoas, né, em terra. E é isso que a gente tem que valorizar, o que é o nosso, e não necessariamente achar o que vem de fora é o melhor. O melhor é aqui, é o nosso café, é o nosso trigo, o nosso milho. Né? Não para a gente arrotar isso arrogantemente, né? Porque assim, a gente precisa compartilhar isso, mas é para valorizar o que é nosso, valorizar o que é o local e tirar o melhor, né? O melhor desse produto local. Olha só, eu vi esse vídeo aqui do Renê, ele teve, acho que no início do ano, né, Renê, um problema de saúde, um AVC, né, e aí eu vi esse vídeo dele, então, assim, para a gente terminar aqui, antes das dicas do Renê, eu vou mostrar esse vídeo aqui, que inclusive ele convida as pessoas para o curso que ele vai oferecer. Coloca aí, Gui, por favor. Ter uma operação no coração e período de recuperação. Essa semana, um pouquinho no começo. O médico me liberou para começar a voltar. Depois de um AVC, uma operação no coração e período de recuperação, essa semana o médico me liberou para começar a voltar às atividades normais, devagar. Mas sabe o que isso significa? Que eu tô de volta, com um coração moderno e com muita fé e esperança para seguir em frente. E uma das coisas que
bate mais forte no meu coração é a vontade de compartilhar conhecimento sobre a arte de fazer pão. Eu acredito que um mundo mais artesanal, abundante e compartilhado é possível. Por isso, essa semana, depois de 18 meses na geladeira, eu decidi organizar uma nova oficina, do fermento ao pão. Essa vai ser uma oficina gratuita, que antecede o lançamento da versão 2.0 do nosso curso online O Melhor Pão da Vida. E nessa oficina eu vou ensinar como criar e ter um fermento natural saudável para fazer um pão caseiro de longa fermentação, usando o fermento natural que a gente vai criar junto na oficina. Se você quer participar da oficina, todas as informações vão estar no link que a gente vai deixar em algum lugar dessa mensagem. E eu vou ficar muito agradecido se você puder compartilhar essa oficina com quem quer aprender a fazer pão de fermentação natural com a gente em casa. Muito obrigado pelo apoio e vamos que vamos. Muito bom. Fala o link aí, Renê. Então, o link, eu não vou lembrar de cabeça, mas tá. Põe lá no Instagram dele, Quem Pão for lá da Casa, tá tudo lá. Isso. Lá para quem está vendo e quer saber mais informações, é só entrar no nosso Instagram, é pãodacasa.arte de artesanal, ART, pãodacasa.arte. Aí tem lá, eu vou postar ao longo dessa semana o link para se inscrever. Deixa eu ver se está no nosso site, que o nosso site é o pãodacasa.com.br. Você pode botar aí no chat privado, que aparece aí no seu, e aí o Gui coloca aqui no chat. Tá, então eu vou colocar aqui a pãodacasa.arte, que é o Instagram, e o site é o www.pãodacasa.com.br. Então é isso. Mas lá no nosso Instagram, quem pode acompanhar no Instagram, eu sempre posto lá essas dicas, essas receitas e também as informações sobre essa oficina que vai ser gratuita. Eu espero que a gente leve adiante essa revolução do pão, esse levante do pão. Levante, gostei muito disso. Já faz um tempão que eu mandei mensagem para o Renê e acabou que a gente conseguiu finalmente concretizar essa entrevista, tá? Como todo mundo que vem aqui no nosso programa, o Renê também trouxe dicas culturais para vocês, tá bom? E a primeira delas é uma série da Netflix que chama Chef's Table, e esse é da pizza, Chef's Table Pizza. Gente, eu adoro esse chefe que ensina a fazer pizza, esse chefe lá de Phoenix, Arizona. Ele é um cara incrível, né, Renê? Conta aí pro pessoal por que você indicou Chef's Table Pizza para eles. Então, eu acho que essa é uma série que foi super bem produzida. Para quem gosta de pão, vai gostar de pizza, né? E os pizzaiolos, que também muitos deles são padeiros, que estão ali representados, eles acho que são guardiões dessa coisa da massa bem fermentada, né? Do cuidado de entregar um bom produto. E eu quis sugerir ela, porque assim, eu já assisti umas 3, 4 vezes, porque igual, né, a gente sempre aprende uma coisa, mas a gente sai muito inspirado. Você fala assim, poxa, eu quero comer uma pizza assim. E o que eu ia deixar dica? Quem for assistir essa série, lembra o seguinte, a melhor pizza que você pode fazer em casa. Né? Inclusive lá no nosso canal tem uma série sobre pizza, né? São 6 episódios sobre pizza, de tudo quanto é jeito, sempre com longa fermentação, para quem quiser experimentar, usando desde a amassando na mão até um processador, né? Não tem desculpa para fazer. Então eu achei que é legal, eu gosto muito, né, dessa série, e algumas pessoas eventualmente vão até virar pizzaiolos aí, né, inspirados nessa história. Muito bom. E a outra dica do Renê é o livro. Coloca o livro primeiro, a gente termina com a música que ele indicou para o pessoal. Olha aí, O Artífice, do Richard Sennett. Não conheço esse livro, explica aí. O Sennett, ele é um sociólogo, né, norte-americano, professor lá em Londres também, na London School of Economics. E nesse livro, ele tem vários livros que ele analisa a sociedade, mas nesse aqui ele faz um resgate do que é o modo de produção
artesanal. Né? Esse é um livro também, já li algumas vezes, que me inspira muito. Então, para quem quer conhecer mais sobre o trabalho artesanal, o trabalho artístico, o que é? É um trabalho de excelência feito pelo prazer de ser bem feito. Né? Não é assim, eu vou fazer algo bem feito porque eu quero vender. O artesão, a vontade de fazer algo de excelência brota de dentro dele e assim, eu quero fazer algo para mim. Né? Essa é a essência do artesanal, além de ser o feito à mão, e o Sennett ele trabalha isso. Então ele vai falar desde o papel da mão, vai falar do ateliê ou da oficina, das ferramentas, vai falar do coletivo, todo esse aspecto. E aí tem uma outra coisa que daí eu estudo na universidade, né? O trabalho artífice, o trabalho artesanal é um trabalho que aceita e respeita limites. Numa economia que quer crescer para sempre ad eterno e infinito. E essa é uma outra questão que em aspectos assim, econômicos a gente precisa... o nosso planeta ele tem uma série de limites. E é isso a gente precisa reaprender e respeitar alguns limites, como, por exemplo, dizer, tá bom, né? Assim, tá bom. E o Sennett, ele fala, nesse livro ele trabalha vários desses aspectos que para mim são muito caros, né, que da gente resgatar desse processo de resgate e de tradução, de diálogo do que é o trabalho artesanal na contemporaneidade. Né? Eu penso que esse é uma parte do futuro do trabalho é o trabalho artesanal, né? Que é um trabalho em que a gente reconhece sentido e significado, muito mais do que só atividade ou só um instrumento de renda. Reza a lenda que esse movimento aqui para amassar o pão faz muito bem para o cérebro, né? Olha, você não sabia, mas olha, não sei. Esse movimento dos polegares aqui aciona algumas áreas no cérebro que traz um bem-estar. Eu li sobre isso, não sei se é verdade. Mas olha, se não for, você já vai fazer o pão. É. E para a gente terminar, a canção que acho que tem a ver com a experiência forte, né, que o René passou aí recentemente, que é a música Sujeito de Sorte, do Belchior. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Diga aí, René, por que é que você sugeriu? Essa era, depois de tudo que eu passei, né, esse ano, né, esse susto de um AVC, operação no coração, e hoje eu olho para a vida de forma diferente de como olhava, né? Essa noção de que, puxa, eu fui dormir bem uma noite e acordei com um AVC, no outro dia com o braço paralisado, a língua paralisada. E foi voltando, né? Graças a Deus, né? Foi voltando. Então eu me considero um sujeito de sorte, né? Deus é brasileiro e anda do meu lado. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então eu quero continuar fazendo pão, quero ver meus filhos crescendo, compartilhar isso com as pessoas. E para mim o sentimento é cada dia, agora cada vez mais, né? Com muito mais sentido, acordar de manhã assim, obrigado mais uma vez, mais um dia, né? E aproveitar cada momento. Então essa música tá fazendo muito sentido nesse momento que eu tô passando. É demais, né? Belchior é demais, né? Um filósofo. Ô, René, foi um prazerzão conversar com você. Tenho certeza que o pessoal aqui também adorou, tá? Prazer foi meu. Vou continuar acompanhando o canal Pão da Casa, recomendo muito para vocês. Obrigada, René. Bom final de semana para você. Obrigado, Sinara. Obrigado a todos os seus ouvintes, né? O pessoal que acompanhou a gente. É um prazer enorme compartilhar. Obrigado pelo espaço e espero que as pessoas saiam inspiradas para colocar a mão na massa, né? Para se encontrar no pão e para compartilhar o pão que vai sair do forno de cada um. É isso aí, ó. Beijão para você, querido. Para você também. Obrigado, grande abraço.